Lição 13. O Espírito Santo e a vinda de Jesus. O texto áureo está em Apocalipse 22, versículo 20. E diz assim: aquele que testifica estas coisas, diz, certamente cedo venho. Amém? Isso aqui é a resposta da igreja. Ora vem, Senhor Jesus. A última mensagem de Jesus à igreja. E outra coisa, meus amigos, meus irmãos, neste capítulo 22, 3 vezes, a revista só coube uma vez, mas 3 vezes nesse capítulo ele diz a mesma coisa. Se você está com a Bíblia, veja depois o versículo 7, veja depois o versículo 12, e veja o 20, que é onde nós estamos. A mesma mensagem. Isso não é maravilhoso? E por que 3? Não podia ser 4 ou 7? Será que isso não quer dizer, é o Pai dizendo que Jesus está vindo, é o Filho dizendo que ele está vindo, é o Espírito Santo? Por que 3? Se 3 é o número que indica a Trindade. É maravilhoso isso. A Bíblia é toda maravilhosa. E alguns poderão dizer, mas onde na Bíblia está vinculada a volta de Cristo diretamente com a pessoa do Espírito Santo? Há muitos lugares. Você já viu que as lições de 1 a 12 foram todas o texto bíblico ligados direto à pessoa do Espírito Santo. E a 13, eu vou deixar 2 versículos para quem quiser meditar. Os versículos não estão na revista. Romanos 8, e veja o versículo 11. E depois o versículo 23, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, ou seja, o Espírito de Deus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, você já sabe que é o Espírito Santo, também vivificará os vossos corpos mortais. Já nesta vida, o Espírito Santo pode remoçar, pode rejuvenescer o nosso físico, creia nisso. Mas veja agora o final do versículo. Vivificará os vossos corpos mortais. Você está vendo que mortal significa o corpo atual, mas o final diz, pelo seu Espírito que em vós habita. E veja agora o versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui está o Espírito Santo operando, realizando a ressurreição dos salvos. É claro que se refere à volta de Cristo. Eu imagino, irmãos, o rebuliço que haverá na face da terra naqueles segundos e momentos que precederá o arrebatamento. O Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, transformando os vivos e, antes do que isso, ressuscitando os mortos. Então aqui está uma rica passagem sobre o papel do Espírito Santo na volta de Cristo. A lição tem 4 pontos principais, eu vou apenas ler os títulos e depois é meu pensamento fazer uma leitura rápida da síntese do livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro chamado Atos do Espírito Santo. Quais são os tópicos da lição? Como será a vinda de Cristo? A lição expõe isso, que a sua vinda será em 2 momentos. Ele primeiramente arrebatará a sua igreja. A Bíblia diz que isso será num momento de tempo, num átomo de tempo, ou seja, num tempo que é indivisível. E esse acontecimento, ele será secreto para o mundo. O mundo não tomará conhecimento. É coisa entre o noivo e a noiva. Mas haverá um segundo momento, uma segunda fase da sua vinda. Eu não estou dizendo que Jesus vem 2 vezes. O que eu estou dizendo é que a sua volta terá 2 fases ou 2 momentos. No segundo momento, algum tempo depois, ele virá em glória, manifesto, publicamente, e será uma coisa aterradora para o mundo. Você me ouviu? Você me viu? Uma coisa aterradora, pavorosa para o mundo sem Deus. Que eles vão se defrontar com aquele a quem eles rejeitaram. Sinais da vinda de Cristo. O terceiro ponto, que são propósitos da vinda de Cristo. Como eu disse aqui uma certa ocasião, o que seria da Bíblia? O que seria da igreja?
se na Bíblia não existisse o livro de Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos e cada capítulo ou seção do livro trata de um aspecto, de um particular do Espírito Santo em relação à igreja. Capítulo 1, a promessa do Espírito Santo. O capítulo 2 do livro de Atos, o derramamento do Espírito Santo. E o capítulo 3, milagres pelo Espírito Santo. Capítulo 4, ousadia santa pelo Espírito Santo. Capítulo 5, a deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, como o Pai e o Filho, e não apenas uma força, um poder ou influência. Capítulo 6, trabalho no poder do Espírito Santo. 7, testemunho inspirado pelo Espírito Santo. O capítulo 8, expansão da obra pelo Espírito Santo. O capítulo 8, todos sabem que o Evangelho, a igreja, saiu fora das fronteiras de Jerusalém e adentrou-se pelo país. Expansão pelo Espírito Santo. 9, conversão pelo Espírito Santo. É onde Paulo, que era o arqui-inimigo da igreja, o Espírito Santo o converteu. 10, céu aberto pelo Espírito Santo. Foi quando Deus deu uma visão a Pedro e ele viu como se o céu estivesse aberto e a maravilha da salvação para todo mundo ficou clara para ele. O Espírito Santo. 12, livramento pelo Espírito Santo. Pedro estava para ser morto sem escape. E de repente o Espírito Santo operou o escape dele, escape na hora. 13, obra missionária dirigida pelo Espírito Santo. O capítulo 13 de Atos é um grande compêndio sobre missões. 14, confirmação da obra pelo Espírito Santo. A obra não apenas é plantada, mas confirmada. 15, assembleia de líderes pelo Espírito Santo. É disso que trata o capítulo 15. 16, perseguição com vitória pelo Espírito Santo. 17, avanço da obra pelo Espírito Santo. Quem lê o capítulo 17 de Atos, nota que a obra avançou igual fogo no campo aberto. E o segredo disso foi o Espírito Santo. 18, liderança na obra pelo Espírito Santo. Pode estudar o capítulo 18 que trata disso. A obra de Deus, ela carece de líderes. Líderes que Deus levanta. Mas lembremos que o líder não é substituto do Espírito Santo. 19, demonstração pelo Espírito Santo. Ou seja, o mundo, a igreja, precisa ver, testemunhar, ver ao vivo as maravilhas de Deus. É o 19. 20, revelação pelo Espírito Santo. Ou seja, revelação é aquilo que ninguém pode saber, nem descobrir, investigando, estudando. Revelação significa trazer à tona o desconhecido. O Espírito Santo faz isso no capítulo 20. 21, previsão pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele prediz. 22, presença do Espírito Santo. 23, proteção do Espírito Santo. 24, coragem pelo Espírito Santo. Se alguém precisa dessa coragem, o segredo está aí. 25, convicção pelo Espírito. Ou seja, não adianta, irmão e amigo, você tentar entrar na área de convicção à base do estudo, à base do raciocínio humano. O Espírito Santo faz isso num piscar de olhos. 26, heroísmo pelo Espírito Santo. O capítulo 26 é fantástico sobre a vida heróica. 27, consolação pelo Espírito. Consolação para quem está abatido, arrasado. O Espírito Santo faz isso no 27. E 28, continuação da obra pelo Espírito Santo. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem epílogo, pode ver. Se alguém quiser, pode testar. Todos os livros da Bíblia têm epílogo. Terminam sempre com saudações, amém, até logo, aquilo outro, até o Apocalipse. 28, Atos não tem. Ora, o que é que isso nos ensina? Que a obra não pode parar, a obra continua pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.